Bom, pessoal, boa noite a todos. Deixa eu só verificar se está gravando, tudo certo? Vamos lá, então, para mais uma aula. Hoje a gente vai entrar, então, aqui na aula 4.1. Sistemas estruturais. Então, um detalhe aqui só que aula 4.1, 4.2, 4.3. A gente vai ter só um detalhe que talvez a gente vai ter que pular um dia de aula, tá? E depois fazer um dia inteiro, das 19 às 22 de aula para compensar, tá? Por causa da minha disciplina de topografia que acontece no mesmo dia. Pode acontecer, então, provavelmente vou precisar, na verdade, de ter a noite inteira para conseguir fazer uma aula prática com eles que fique bacana, tá? Que não fique corrida, igual aconteceu da outra vez. Beleza? Vamos lá, então. Nossa aula de 4.1. Então, deixa eu só confirmar o nosso calendário aqui, como é que tá tudo certinho. Só um minuto. Então, hoje é dia 11 de maio, certo? Aula 4.1. Depois, aula 4.2 no dia 18. Sendo que talvez, no dia 18 nós não teremos aula, então faríamos então no dia 25 a aula 4.2 e 4.3. Correto? Ou faríamos talvez a aula 4.2 no dia 25. Tem que ver, vamos organizar. Esperar sair o resultado aí do pessoal sobre o retorno. Deixa eu ver se já tem alguma informação aqui. Tem agora nada? Então tá bom, vamos para a nossa aula que é o que importa. Então hoje a gente vai falar, né, sobre ações e segurança nas estruturas. Então, nessa sessão, já saiu errado ali. Deixa eu só ajeitar. Então, nessa sessão, nós iremos aprender sobre as ações e a segurança nas estruturas de aço. O que acontece, pessoal? Ações e combinações. Quando a gente vai calcular uma estrutura, qualquer uma na realidade, não só em aço, nós temos que levar em conta todas as possibilidades que essa estrutura pode ter. Ou seja, todas as ações e depois combinar todas essas ações. O que seriam essas ações? Seriam efeitos que poderiam estar interagindo com a nossa estrutura. Como, por exemplo, pessoas andando, carros,
talvez pessoas pulando, pessoas dançando, talvez elementos como uma biblioteca. O que vai ser utilizado? O que vai ter carregado naquela estrutura? O próprio peso da estrutura, né? O peso próprio tem que entrar nessa conta. Como, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de um edifício para salas para escritório. O que a gente poderia considerar, né, nessa sala? As pessoas, os móveis, os equipamentos, o peso próprio dos elementos estruturais, o vento. Então, dependendo do tipo de uso da edificação, a gente tem que considerar uma certa ação e, consequentemente, depois a combinação. Então, por exemplo, vai ter lá a carga da pessoa, a carga dos móveis e dos equipamentos. Então, eu vou combinar, vou somar. Eu vou colocar pessoas, tantos quilos, móveis, tanto, equipamento, tanto, peso próprio do próprio edifício, mais tantos quilos. O vento vai gerar tanto quilograma-força na minha edificação. Então, eu vou somar tudo isso daí para realizar o dimensionamento. O peso próprio, igual eu falei, o que acontece? Também nessa questão das ações, a gente tem o que? As ações, as cargas permanentes, né? Ações permanentes e as variáveis. A permanente, uma das permanentes, é o peso próprio da estrutura, ou seja, ele nunca vai se alterar. Ele vai estar ali com valores constantes durante toda a vida útil aí da estrutura. Assim como também toda a parte ali de instalações, provavelmente os móveis, os pisos, enfim. Já as cargas acidentais, né, são outra categoria de ações que a gente tem que considerar, que não são ações permanentes, ou seja, podem estar alterando dependendo da situação, né? As principais cargas que nós temos aqui são as cargas verticais, que é constituída pelo peso próprio, pela carga acidental, que pode ser pessoas, mobiliário, veículos. Então, esse peso vertical, essa carga vertical vai sendo alterada devido à posição, né, o volume de pessoas, enfim, inúmeras situações a gente pode imaginar de situações desfavoráveis para a estrutura. Um outro elemento que a gente pode ter aqui são as cargas laterais, que são ocasionadas pelo quê? Pelo vento. E depois um carregamento por mudança volumétrica, constituído pela temperatura, ou seja, a edificação como um todo ela vai sofrer dilatação, então ela vai aumentar e diminuir o volume. Isso aí pode causar, né, além de efeitos, ela pode distribuir talvez uma deformação ali, causar um esforço que não seria interessante na estrutura. Manuseio constituído pelo transporte e içamento. Então, durante a construção, dependendo do jeito que foi transportado, guiado e construído toda a edificação, pode ter causado, às vezes, alguma deformação e, consequentemente, pode causar alguma ação negativa para a estrutura. Lembrando que, a vida útil de uma estrutura é de 50 anos. Então, quanto maior esse tempo, maior deve ser a resistência dos elementos estruturais. E maior é a previsão, maior é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou pensar nas ações, nas combinações da estrutura. Quando se considera, então, a simultaneidade de ações, a gente imagina, então, situações como, por exemplo, uma sala cheia de pessoas, tendo uma tempestade, com rajadas de vento, né? Ou seja, a gente imaginou várias piores situações acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por parâmetro de cálculo, essa seria talvez uma das piores hipóteses. Então, a gente combina todas essas ações ao mesmo tempo,
considerando ainda o peso próprio da estrutura, e dimensiona ela para suportar tudo isso. O carregamento utilizado no cálculo e definido pelas combinações das ações tem probabilidades não desprezíveis que atuarem simultaneamente sobre a estrutura durante um período pré-estabelecido. Esta combinação de ações deve ser feita de forma que possam ser determinados os efeitos mais desfavoráveis. Então a gente pensa sempre na pior situação que ela pode, né, estar sofrendo. Por exemplo, vamos imaginar uma situação talvez semelhante, os elevadores. Provavelmente é dimensionado quantas pessoas caberiam ali. Por exemplo, se a gente apertar um monte de pessoas, caberiam 15 pessoas. Então a gente dimensiona o elevador de suporte 40 pessoas e pede para entrar no máximo 6, que é metade disso tudo. O elevador ele contém um coeficiente de segurança altíssimo, tá? Então, sempre pensando na pior situação. As combinações últimas, o que são as combinações últimas? Elas são classificadas em norma, né? E são classificadas em normais, especiais ou de construção e excepcionais. As combinações últimas, para a combinação normal, deve estar incluído então o quê? As cargas permanentes, as ações permanentes, e a ação variável principal com seus valores característicos e demais ações variáveis, consideradas como secundárias e seus valores reduzidos de combinação. Então a gente tem ações variáveis de primeira ordem ou primárias e depois ações consideradas como secundárias, que seriam as primárias seriam, na verdade, de primeira ordem, os efeitos de primeira ordem seriam a própria estrutura, o próprio peso próprio dela, a própria interação entre os elementos estruturais dela. Já de segunda ordem poderia ser, digamos, o vento interagindo com a estrutura, entre outros elementos. Já para a combinação especial de construção, deve estar presente as ações permanentes e variável, que a gente acabou de ver aqui, né? Mais as demais ações variáveis com probabilidade não desprezível de ocorrência simultânea com seus valores reduzidos de combinação. A combinação especial ou de construção leva em consideração, então, fatores como, por exemplo, a gente não considera que essa construção foi construída perfeitamente. Considera que ela pode ter ficado um pouco torta. E às vezes ela ter ficado um pouco torta ou deformada, ou não ter ficado no prumo, isso pode gerar ali um esforço interno na estrutura que pode levá-la ao colapso. Então a gente tem que prever já essa possível falha na execução, e prevendo essa possível falha na execução, nós inserimos coeficientes, né, de segurança que irão aumentar essas cargas, né, e diminuir o suporte dos materiais. E temos a combinação última excepcional. A excepcional deve ser considerada com seu valor representativo e as demais ações variáveis devem ser consideradas com valores correspondentes a uma grande probabilidade de atuação simultânea, juntamente com a ação de variável excepcional. Além disso, nós temos as combinações de serviço. As combinações de serviço são classificadas de acordo com a permanência da estrutura, ou seja, são quase permanentes, frequentes e raras. As quase permanentes, elas podem atuar aí, digamos, durante todo o período de vida da estrutura, né? E a sua consideração pode ser necessária a verificação do estado de deformações excessivas, ou seja, ao longo da vida útil dessa estrutura, aquele trecho, aquele elemento vai sofrer uma deformação excessiva, né? Ele vai deformar. Como é que vai ser a deformação dele daqui a 50 anos? Depois a gente tem, né, as frequentes. As frequentes, elas são eventos que se repetem muitas vezes durante o período de vida da estrutura, e sua consideração pode ser considerada, né, necessária na verificação dos estados limites de formação de fissura e abertura de fissuras e vibrações excessivas. Ou seja, o elemento que está ali a todo instante, recebendo uma carga, né, ele acaba sofrendo com a sua resiliência e acaba gerando fissurações. Um exemplo disso seria uma laje, um estacionamento, por exemplo. Toda hora passa carro, depois passa carro, passa carro.
não é permanente, né? E então é frequente. Toda hora está passando um carro. Então esse estresse no material pode gerar aí fissuras que podem começar a comprometer toda a estrutura. E raras, que são eventos que podem ocorrer algumas vezes durante a vida útil da estrutura. Uma das outras características que nós temos que considerar nas nossas estruturas são efeitos relacionados ao vento, né? Então, o vento ele é fundamental, certo, nas estruturas, principalmente em estruturas esbeltas e altas, que é o caso das estruturas metálicas, são estruturas muito leves. Pode parecer que não, mas dependendo da tempestade, o seu galpão construído ele pode voar, né, com muita facilidade, parecendo que nem é feito de aço. E isso pode gerar um grande problema. O que acontece? Nós temos aqui um mapa que ele representa, então, diversas velocidades de vento em diversas regiões do país, que são valores, né, parametrizados aí de cálculo que nós podemos considerar. Uma das tipologias, ou seja, tipos de construções mais utilizadas de aço são o quê? São os galpões. E essas estruturas, elas estão sujeitas ao quê? A uma pressão e sucção do vento. Então, o vento passa por dentro dela, ele cria o barla-vento e o solta-vento. Ou seja, ele suga e espere. Isso aí, né, acaba gerando aí um estresse na estrutura e essa estrutura, consequentemente, estando sujeita a isso, tem que ser dimensionada a suportar todos esses esforços, né, e calcular todos esses efeitos nas estruturas. No caso de pórticos, são colocados o que? Barras, que geralmente estão em forma de X, que trabalham como contraventamento. O contraventamento, então, vai fornecer uma estabilidade no conjunto, assim como distribuir as cargas do vento com igualdade entre os pilares. Então, aqui eu trouxe uns exemplos de contraventamento. Tem vários formatos, não só em X, sendo o X o mais comum, tá certo? Então, aqui em alguns locais foram colocados contraventamentos para dar maior rigidez à estrutura. As ações, as estruturas, como elas estão mais sujeitas às ações como, por exemplo, do vento, e além disso, problemas construtivos, né? Dependendo da altura, o efeito da combinação do vento ele se torna mais acentuado quando a gente considera, por exemplo, fatores construtivos. Ou seja, o prédio já está construído torto e ainda vem um vento, então a gente tem que considerar todos esses fatores no momento de cálculo para que não ocorra complicações dentro ao projetar a estrutura. E a gente tem dois casos. Quando nós não consideramos a deformação na estrutura, né, por ela ser desprezível, logo teremos uma deformação delta aqui, ó, delta minúsculo, igual a zero, ou seja, não vai deformar. Sendo que esse caso, o momento de fletor, ele é chamado de primeira ordem. E a análise ela é linear, ou seja, é considerado que foi tudo o mais perfeito possível. O seu pilar que você colocou lá, que ele ia subir reto para o segundo pavimento, ele foi totalmente reto para o segundo pavimento, ou seja, foi uma análise linear. E esses são os efeitos de primeira ordem. Nós podemos ter os efeitos de segunda ordem, que considera que houve uma deformação, digamos, dos elementos. Consequentemente, essa deformação vai gerar esforços internos dentro da estrutura, né, e pode causar efeitos ou situações que a estrutura, se não for bem pensado tudo, tá, pode não estar apta a suportar esse tipo de situação. Nós temos aqui outro fator muito importante, que é o parâmetro de resistência. Para o dimensionamento do limite último, o que acontece? Existe um fator que chama-se fator de majoração. Geralmente o aço é 1,15, tá? Mas aqui a gente trouxe uma tabelinha. O que acontece? O aço ele tem um valor característico de resistência totalmente relacionado ao laboratório, ou seja, pegou-se o aço, né, foi-se testando ele em laboratório, testando, até que chegou a um valor que foi denominado
valor característico de resistência do aço. Só que esse valor, né, como é um valor estatístico, ou seja, a maioria dos aços atingiram aquele valor, acontece que alguns elementos não atingiu, né, sendo assim. E se isso acontecer, a gente tem que colocar um coeficiente de minoração, ou seja, se o aço está lá com 500 MPa, eu vou dividir ele pelo um coeficiente, né, que tem a tabela aqui mostrando o tipo de combinação e o tipo de situação, tá? E eu coloco então esse coeficiente e aí diminuo o valor de resistência característica aí do elemento, tá? Trazendo mais segurança ainda à estrutura. Por hoje é só. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato. Depois a gente faz uma aula revisão depois de novo de tudo isso aí, para a gente poder relembrar, fazer tudo certinho. Fica à disposição de todo mundo aí durante as nossas